Olá a todos, professor Lauton Benatti e ajudo você a montar sua startup partindo do zero e começar com a sua primeira venda após 60 dias com o método Startup 60. Seja bem-vindo, você que é empreendedor e que quer desenvolver seu negócio, quer montar uma startup, não sabe por onde começar, tem muito interesse, está escutando sobre as questões relacionadas à tecnologia, aos benefícios que o mundo da tecnologia pode oferecer para você, e você tem muita vontade em montar uma startup e não sabe por onde começar. Estamos aqui para isso, aqui oferecendo conteúdo direcionado para essa questão. Eu já quero conversar exatamente sobre esta temática. Como montar uma startup partindo do zero, ou seja, não tenho nada, não tenho uma ideia, não tenho CNPJ, não tenho nenhuma questão ainda estruturada. Como é que a gente consegue estruturar toda essa questão? Isso é uma dúvida absolutamente recorrente, é uma dúvida justa, inclusive, porque muita gente não sabe por onde começar, né? Então a gente não tem muita noção do que vai ser feito, do que vai observar, qual tipo de negócio que a gente pode montar, que tipo de atuação, os modelos de negócio, ou seja, é realmente assim, começando do zero mesmo, assim, partindo lá de nada mesmo, assim, como é que a gente consegue estruturar. Então, acompanhe o conteúdo até o final, você vai se sentir bastante seguro, inclusive, com essa orientação, porque você vai conseguir direcionar todos os seus esforços voltados para ter a sua startup, já com vendas, inclusive, no intervalo aí de 60 dias, tá? Que vai conseguir ter muito sucesso. Então, preparado aí para essa questão, é importante que a gente também entenda que, lógico, essa é uma grande dor, né? Puxa vida, que negócio que eu vou montar? Se nos negócios tradicionais a gente já tem essa dúvida, esse receio, o que dirá nas startups, nos modelos de negócios baseados em tecnologia, né, com base tecnológica. Né? Então, o grande benefício que a gente vai ter aqui é que você consegue, de fato, ter a sua startup aí no intervalo de tempo aí muito satisfatório e já quero aproveitar para você. Acompanhe, curta o nosso conteúdo, já inscreva-se nas redes sociais para que você tenha acesso a esse conteúdo bem direcionado, esse conteúdo que vai te agregar valor e peço o seu like também para dar relevância nesse conteúdo. Vamos lá então, direto ao assunto já? Vamos lá, primeira coisa, não tenho nada. O que a gente pode começar? A primeira questão, você precisa participar do que nós chamamos de ecossistema de inovação. O que vem a ser esse ecossistema de inovação? Vai ser todo o espaço ao qual você consegue participar, você consegue ter acesso à informação, você consegue conversar com as pessoas que fazem parte desse processo. Então, a primeira questão que você precisa fazer é se aproximar desse ambiente. Entenda, se você estiver distante desse ambiente, não tem contato com ninguém, não conhece o espaço, não conhece o ambiente, então você não vai conseguir desenvolver. É mais ou menos aquela ideia de você estar dentro de algo para que você passe a fazer parte desse algo. Então, a primeira regra, a primeira dica é que você deve participar desse ambiente. Tá, agora o desdobramento disso é, tá, onde fica esse ambiente? O que é que você pode? Onde é que eu posso, professor Lauto, encontrar esse ambiente? O que é esse ambiente, né? Muitas oportunidades, né, muitos desafios, muitos desdobramentos acontecem nos eventos de tecnologia. Uma forma para você começar a participar disso é procurar na internet sobre eventos de startups. E eu quero já adiantar para vocês que muitos são gratuitos, inclusive. Você não necessariamente precisa comprar ingresso. Ou, dependendo de onde você estiver, se você estiver nas grandes capitais, você tem os eventos que são presenciais, alguns gratuitos, outros tem que pagar o ingresso, né? Mas muitos são gratuitos, tá? Então você pode participar. Se você estiver fora, né, de uma grande capital, você que está falando aí do interior do Brasil, não importa qual estado que você esteja, tem os eventos online, que você consegue participar desses eventos e com isso você passa a participar de fato do ecossistema. Enquanto você estiver distante disso, não vai adiantar. Se você tem uma universidade próximo da sua cidade, também vale a pena visitar essa universidade
para conhecer, né, os ambientes de tecnologia. Uma grande maioria das universidades, principalmente as universidades públicas, as federais, as universidades privadas não tanto, tá? Mas as universidades federais, as públicas, elas sempre têm um departamento de inovação, um departamento de tecnologia, ou uma área que desenvolve as startups, os projetos, então você consegue visitar. Vai lá, cara de pau mesmo, visita, pergunta, se não tiver, parte pro próximo e segue a vida. Então, procura os eventos e aí você vai perguntar, onde é que eu encontro esses eventos? Tem um monte de portais de eventos, por exemplo, tem um portal chamado Simpla, tem um portal chamado Even 3, ou seja, são portais que você consegue encontrar eventos de tecnologia para poder participar de todos eles. E quero reforçar, muitos são gratuitos, tá? Então, e os que tem pago, a maior parte das vezes os ingressos não são tão caros, tá? São uma faixa às vezes de 50, 100, 200 reais, não é um negócio tão absurdo, tá? Que você consegue gradativamente, né, encontrando esses espaços, perfeito? Bom, começou a participar dos eventos, né? Existe um outro desdobramento que você pode fazer, que é passar a acompanhar conteúdo de instituições que trabalham com essa questão das startups. Então, por exemplo, as incubadoras, as aceleradoras, as instituições que ajudam no desenvolvimento de startups, essas instituições, elas estão lá inseridas dentro do contexto. Como é que você acha isso? Coloca no Google e coloca lá, incubadora de startups, aceleradora de startups, programa de fomento às startups, certo? Então você procura aí, você vai encontrar. Alguns nomes que eu cito aqui de uma maneira recorrente, por exemplo, Inovativa. Inovativa é um programa de políticas públicas que desenvolve as startups. Inclusive, dentro dele tem um programa lá, tem um outro programa chama Ideias com Z. Ideias com Z, que é voltado para aquelas ideias iniciais. Ou seja, o que ele faz? As pessoas têm uma ideia de um negócio, que a gente vai conversar daqui a pouco. Você pode se inscrever nesse programa e com uma ideia, simplesmente uma ideia. Não precisa ter CNPJ, não precisa ter apresentação, basta que você tenha uma ideia, como é que está o avanço dessa ideia, como é que está o nível de maturidade dessa ideia, tem maior ou menor intensidade, maior ou menor maturidade, e você consegue se inscrever nesse programa para receber orientação. Tem também, por exemplo, para políticas públicas, tem o Brasil Lab, que é também um outro programa que é feito gratuito, ou seja, você consegue participar dessa questão, também consegue desenvolver. E esse eu estou citando dois, tem muitos outros, né, ao qual você pode participar. Se você está aí, né, na parte norte do país, tem o Inova Amazônia, também eu mesmo já mentorei startups envolvidas aí, principalmente da região norte, tá? Então, quem está aí é Manaus, Belém do Pará, Rondônia, então os estados aí do norte também tem bastante apoio aí do Inova Amazônia. Fora os programas que as universidades públicas elas também podem oferecer. Então são caminhos que você consegue encontrar pela internet para se aproximar desse ecossistema. E aí, uma vez que você já encontrou esses caminhos, precisa participar desse caminho, precisa entender como é que funciona, escuta as pessoas, né? Observa o material, né? Então vai lendo, lê, enxerga, estuda, né? Para você inteirar, principalmente para você entender como é que funciona toda essa questão. Senão, se você chegar tentando logo de cara fazer algumas coisas, pode ser que você se perca. Ainda mais porque eu entendo você que quer empreender, ou às vezes até você que já é um empreendedor dos modelos tradicionais de negócio, a gente tem que fazer uma transição na nossa cabeça. Transitar do negócio básico, né, o negócio tradicional, para o negócio que a gente chama o negócio de base tecnológica, que são as startups. Então a gente precisa mudar a cabeça, porque tem princípios diferentes. Portanto, deixar claro, tá? Uma startup é um negócio como outro qualquer. Ele tem que ter responsabilidade de contábil, financeira, mercadológica, vendas, né? Os aspectos de operação. Uma empresa como outra qualquer, mas a aceleração é mais forte, tá? Então você tem que ter mais agilidade. Então, se você entra logo de cara sem conhecer o ambiente, pode ser que você se perca, porque você vai acabar reproduzindo um ambiente tradicional. Isso não vai te ajudar, tá certo? Então, uma vez que você conseguiu participar desse ambiente, estuda, escuta, conversa com as pessoas, participa. Bom, próximo passo.
A gente tem que identificar agora que ideia que eu faço. Então você já está inserido no ecossistema, tá? Já está lá escutando, participando, entendendo um pouco mais. Agora vamos pensar em ideias, certo? Vamos lá. Toda startup, ela parte de uma ideia. E as ideias, por incrível que pareça, elas são as mais simples possíveis. As startups, de uma forma geral, diferente do que muita gente imagina, as startups elas começam com ideias simples, com necessidades as mais simples possíveis do mercado. A complexidade está na aplicação dessa ideia, porque precisa de base tecnológica. Mas o contexto que a gente tem das startups é justamente uma necessidade básica do mercado. Quantas vezes eu já falei aqui? Por exemplo, quero um lanche, mas não quero ficar pedindo por telefone, peço pelo celular. Tem um aplicativo de lanche, aparece lá iFood. Ah, eu preciso de um quarto de hospedagem, mas puxa vida, os hotéis não quero ficar procurando e não quero ficar em hotel, quero ficar num outro tipo de espaço que não é aquele lugar frio do hotel, Airbnb, quer dizer, as necessidades que aparecem, tá? Então essas empresas que eu citei são startups que já estão consolidadas no mercado, são necessidades simples, a complexidade está na aplicação da operação, certo? Mas as necessidades são simples. Então você pode encontrar uma necessidade de, às vezes até dentro da sua questão geográfica mesmo de atuação, uma startup não necessariamente precisa logo de cara atender o mundo todo, você pode atender até regiões geográficas, por exemplo. Ah, você quer aproximar pessoas que precisam de serviços de beleza com gente que está buscando serviço de beleza, mas está difícil conciliar a agenda, então você pode fazer lá um modelo de startup que aproxima prestador de serviço de beleza com gente que quer agendar serviço de beleza, já consegue aí, né, fazer isso, né? Então você está buscando ideias simples. Como é que você encontra essas ideias, né? O caminho de encontrar as ideias, ele é bastante, né, tortuoso. Por quê? Porque ele leva muito em consideração as experiências que nós temos de vida. Então, quanto mais experiências você tem de vida, maior a capacidade de você encontrar boas ideias. Mas mesmo você que é jovem, que está querendo empreender e tudo mais, uma boa alternativa é você escutar, por exemplo, que as pessoas reclamam que não encontram. Esse é o melhor caminho. Ou seja, a partir do momento que uma pessoa reclama que não encontra tal coisa, puxa vida, eu queria agendar determinado serviço, mas eu não encontro quem faça. Tá aí uma ideia. É só você escutar com mais intensidade o mercado, você perceber o que o mercado está falando, que as oportunidades vão aparecer. Às vezes você está lá conversando e fala, puxa vida, eu estou tentando fazer um agendamento de tal coisa e não consigo agendar, não consigo encontrar. Esta pode ser uma ótima oportunidade para uma startup iniciar. Então, entenda, você precisa ficar agora com o radar ligado, você precisa ficar atento às demandas que o mercado apresenta. Onde você pode encontrar isso? Bom, o que é o mercado? O mercado sou eu, você, as pessoas que estão na rua, né? As empresas que estão na rua, todas elas têm necessidades. Esse é o mercado, tá? Mercado é isso que nós estamos. Eu sei, é muito difícil chegar, porque parece algo que não dá para tocar, né? Então essas questões, você começa a conversar, conversa com as pessoas, vai no supermercado, escuta as pessoas, vai lá na universidade, se você está estudando, escuta as pessoas, né? Escuta a sua família, escuta as pessoas, que todas elas provavelmente vão indicar, né, situações que elas já passaram, desafios que elas passaram, e num determinado momento entra no seu ouvido uma ideia, assim, puxa vida, essa ideia é algo que está acontecendo. E por que eu estou dando bastante ênfase nessa questão? Porque essas ideias, elas precisam vir não da sua cabeça, elas têm que vir do mercado para você. Nunca pode ser de dentro da gente para fora, porque senão tem um viés de interpretação que a gente às vezes fica apaixonado pela nossa ideia, quando na verdade a gente tem que estar apaixonado pelo que pode ser oferecido. Então, vem do mercado para fora. E não pense em solução por enquanto, pensa no problema. A gente tem que se preocupar com o problema. O problema é o que importa. A solução é o de menos. A solução, você tem 10, 20 formas de resolver a solução. O que importa é qual que é o problema. Então a gente escuta o problema e com base no problema a gente traz para dentro, a gente vai mastigar isso e gerar a solução. Então olha que interessante, olha a evolução. Participo do ecossistema.
Eu participo do ecossistema. De que forma? Participo de eventos, participo de programas de fomento, me inscrevo no Inovativa, participo das palestras, participo das feiras de eventos, leio textos sobre inovação, leio textos sobre startup, acesso sites que falam sobre startup, então começa a ficar inserido dentro do contexto, certo? Por si só, ideias já vão aparecer aí, tá? Já estou te adiantando. Próximo passo, vamos buscar ideias. Começa a escutar os problemas que o mercado tem, as demandas que o mercado tem. E aí eu vou pensando, vou encontrando os mercados, e aí o próximo passo é estudar com profundidade esse recorte da solução, do problema, né? Antes de mais nada, não da solução, do problema que você identificou. Então, exemplo, você identificou que as pessoas têm dificuldade em conseguir empréstimos. Ah, muito difícil, os bancos tradicionais, muito burocrático, as taxas são altas. Ou seja, você está escutando os problemas. Esses problemas, inclusive, que eu estou te falando, são problemas reais. Não importa quantas empresas apareçam, olha quantas empresas tem que oferecem empréstimos, financiamentos. Ainda assim, esse problema é recorrente, ou seja, é uma demanda. Não se preocupe com a concorrência. Se preocupe que existe um problema. Depois a gente pensa na concorrência, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas aí você pegou, entendeu essa questão, se aprofunda neste recorte. E aí você precisa estudar tudo sobre esse recorte, realmente. Mas preste atenção. Startup tem um conceito de agilidade. Quando eu falo estudar tudo, você vai ter que fazer um esforço grande para estudar, mas não pode demorar 15 anos para fazer isso, certo? Senão você perdeu o bonde. Quando eu falo estudar, você se dedica, fica lá 2, 3, 4 semanas, 2 meses que seja, estudando com profundidade, mas não pode ficar assim, arrastando esse estudo para os próximos 10 anos. Vou demorar 2 anos para fazer isso. Não, startup não tem esse tempo. Sabe por que não tem esse tempo? Porque da mesma forma que você está pensando isso, tem um monte de outras pessoas pensando a mesma ideia. É exatamente isso que eu falei. Eles estão pensando a mesma ideia. A grande questão vai ser quem vai aplicar primeiro. Então, por isso que não se preocupe com a concorrência. Vai aparecer de qualquer forma, tá? Já te digo, é uma certeza. Não se preocupe, ela vai aparecer. Então, você vai lá e corra para fazer com que aconteça. Então pensa num ciclo, né? Pensa num ciclo que você tem lá, conhece lá o mercado, participa lá, fica 1 ou 2 meses participando desse mercado, depois você escuta as pessoas, escutou as pessoas, fica lá mais um mês aí estudando, certo? Passou em um período aí tudo mais, consegue pensar num período todo, beleza. Aí no momento em que você conseguiu definir, o próximo passo é pensar no modelo de negócio. O que é um modelo de negócio? O modelo de negócio é algo que você consegue aprofundar, né, entender como é que o negócio pode ser feito. Exemplo, digamos que você gosta, por exemplo, de doces, certo? Digamos que você gosta de doce, confeitaria, um exemplo simples, tá? Só que você não sabe exatamente produzir, ou mesmo que você saiba produzir, mas não é do seu interesse produzir. Você, no fundo, quer vender, certo? Você quer vender. Só que você não quer ter estoque. Então, você monta uma loja virtual. Vamos lá, opções. Primeira opção, clássico, você compra os doces dos outros e vende na sua loja virtual. Esse é um modelo de negócio. Outro modelo de negócio, você monta a loja virtual, estabelece que tem vendedores de um lado, clientes do outro, e você faz uma intermediação. O nome disso chama marketplace. Ou então uma outra opção, você junta um monte de fornecedores de um lado, você transita todas as informações dentro do seu sistema, e o seu sistema é quem processa toda a venda. Você se torna então também, por exemplo, dropshipping, ou você se torna um modelo chamado API, certo? Que é uma solução. Você não precisa se preocupar com esses nomes que eu estou falando, esses nomes são confusos. Não se preocupe com isso. Vamos facilitar, são apenas termos técnicos, tá? Depois eu explico em outros conteúdos, tá? Mas o importante você pode montar uma loja virtual convencional, compra estoque e vende seu estoque, ou você pode estabelecer o contato com o vendedor de um lado, contato com o comprador de outro, você faz a transição. Ou então você tem um conjunto de fornecedores de um lado, você gerencia todas as operações e você vende essas operações, se torna, por exemplo, uma outra operação chamada dropshipping ou alguma outra coisa qualquer, certo? Não importa os nomes, mas a grande questão, o recado que eu quero passar para vocês é qual vai ser o modelo de negócio que você vai aplicar.
Esse modelo de negócio tem um peso. Tem modelos que são empresas tradicionais. Tem modelos que são startups. Nesse exemplo que eu passei para você, se você comprar estoque e vender seu estoque, ainda que seja uma loja virtual, não é uma startup. Esse é um modelo tradicional, é como se fosse um supermercado. Eu compro e vendo. Então, uma startup, que vai acontecer? Se você, por exemplo, associar vendedores de um lado e compradores de outro e você intermediar isso, já é uma startup. Então, a gente tem que se preocupar com o modelo. Se você tem dúvidas de quais são os modelos, então aí a grande questão, algo que pode ser feito, é você estudar modelos de negócio aplicados a startups. Onde é que eu encontro isso? No Google você encontra isso, no método Startup 60 você encontra com detalhamento. Eu explico em riqueza de detalhes os modelos para você. Então também é uma possibilidade você entender isso com riqueza de detalhes, certo? Então vamos lá de novo? Participou do ecossistema, participando de eventos, entrando nos sites, lendo material, participando de palestras, entrando em políticas públicas, certo? Pois, escutando o mercado, vendo os problemas que podem acontecer, escutando as pessoas. 3, estudar o modelo de negócio que você vai aplicar. 4º passo, seguir uma rotina agora de transformar a sua ideia em algo de ideia em empresa. Então aí tem que abrir o CNPJ, fazer com que as coisas se tornem reais, perdão de novo, né? Então fazer com que as coisas se tornem reais, vira empresa, monta o CNPJ, já começa a estabelecer aonde é que você vai fazer as vendas, como é que você vai fazer as vendas, como é que você vai trabalhar, e para isso precisa de um investimento, aí sim, em um investimento na base tecnológica. Aí sim, começa a entrar no que nós chamamos de verdadeiramente uma startup. Toda startup precisa de uma base tecnológica. Que base tecnológica é essa? Pode ser um site, pode ser uma base de dados, pode ser uma programação, pode ser um protótipo, pode ser um fluxo, pode ser uma base de dados, né, que a gente já falou, né, então é importante, e é nesse momento que exige uma necessidade técnica maior. Professor Lauto, eu não entendo nada de tecnologia, eu sou um zero em tecnologia, eu não entendo nada de computador e tudo mais, tem inclusive conteúdo no canal para isso, certo? Lá explica como é que você faz. Você pode estabelecer parceria com alguém que conheça a parte tecnológica, você pode contratar um responsável por essa questão tecnológica, você pode contratar portais ou serviços que você loca, você utiliza essas bases tecnológicas, ou seja, tem alguns caminhos que mesmo que você não entenda nada de tecnologia, ainda assim você consiga atender essa necessidade tecnológica. Mas o mais importante é que tem que estar muito claro na sua cabeça qual que é o modelo de negócio. O próximo passo é você começar a fazer o que a gente chama das primeiras vendas. Esse é o momento que a gente fala que, em termos técnicos, chama o MVP, o mínimo produto viável. Esse é um termo técnico que diz o seguinte, se alguém aceita pagar por esse serviço, né, por esse produto, seja produto ou serviço, significa que você atingiu, né, atendeu o conceito do mínimo produto viável. Mínimo produto viável, MVP. Isso daí significa que é o mínimo necessário para você começar a vender. Aqui vem um ponto muito importante. Startup tem que ter agilidade, aceleração. Então aqui você começa a fazer o mínimo produto viável, às vezes pode ser até um produto parcial ou apenas uma pequena parte do produto, não precisa ser completo. De repente você até pode vender um pouco mais barato, digamos, tem um serviço de intermediação, você faz só o serviço básico de intermediação, você não precisa oferecer todas as funcionalidades. Por quê? Porque você precisa validar o mais rápido possível. Por isso chama mínimo produto viável. Uma vez que as pessoas comprem, ele se tornou viável, porque existe uma demanda para isso. Neste momento, aconteceu a primeira venda. E essa venda você pode estruturar, né, de tal forma que você alcance tudo isso no intervalo de 60 dias. Uma forma de você fazer isso, ainda que você demore mais que 60 dias, mas uma forma de você fazer isso, né? Por exemplo, calcule 60 dias úteis. O que são 60 dias úteis? Mais ou menos, né, 3 meses, por exemplo, certo? Então, você tem lá 60 dias úteis, coloca cada dia útil como uma meta para você. Exemplo, você não tem nada. Os primeiros 10 dias úteis,
participe do ecossistema, participe de eventos, encontre essas coisas todas, se inscreve nos programas, participa das palestras, estuda o que for necessário. Os próximos 10 dias úteis, você escuta o mercado, entende quais são as funcionalidades, vai buscar tudo isso, certo? E você pensa nas ideias que podem ser feitas. Próximos 10 dias úteis, você pensa na estruturação da solução que pode ser feita do modelo de negócio e formaliza sua empresa. Pronto, já passou a metade do tempo. E aí depois o próximo passo, nos próximos 10 dias você estabelece um mínimo produto viável e aí você vai passar 30 dias correndo atrás de vendas, o tempo todo vendas, para num período de 60 dias você estabelecer a primeira venda. Parece apertado o prazo, lógico, é apertado, não vou dizer que não, mas é possível. Eu vou até contar um caso para vocês aqui, tá? Quem conhece o conteúdo sabe, eu tenho um hub, né? Então nós organizamos um hub de startups, a qual a gente aproxima startups de mentores e investidores, né? Então nós montamos esse hub foi inaugurado no primeiro dia útil de 2023, 1º de janeiro de 2023, e no intervalo de 51 dias do momento em que a startup foi aberta, em 51 dias ocorreu a primeira venda. Qual foi a primeira venda? O primeiro contrato com a startup foi assinado. E nos 5 dias seguintes, mais 10 outros contratos foram feitos. Ou seja, antes de 60 dias, já tinha acontecido 6 vendas, certo? Só para que vocês entendam. Então, é viável, é possível e você consegue estabelecer todas essas questões. É importante também deixar claro que depois o próximo passo é você equalizar os negócios, buscar investidores, se aprofundar, corrigir os problemas, desenvolver a plataforma, fazer ajustes tecnológicos, ou seja, bola para frente, vai ter bastante coisa ainda para fazer, ninguém está questionando que vai ser fácil, que é rápido, que é simples, não tem milagre por trás disso, não tem entrelinhas por trás disso, ou seja, é um processo complexo, tem que trabalhar muito, tem que acordar cedo e dormir tarde, né? Tem que correr atrás de vendas, tem que desenvolver tecnologia, tem que atender o cliente. Então, a gente tem que se lembrar que uma startup é uma empresa como outra qualquer. Vai ter que soltar nota fiscal, recolher impostos, tratar com o contador, tratar com o advogado, tem um monte de questões. Então, não acredite que as coisas sejam assim milagrosas, mentira se alguém falar que é milagroso, porque você tem que estruturar uma empresa como outra qualquer, mas é possível. E aí a grande questão aqui, o grande recado é você imaginar que uma startup, ela te coloca numa posição que permite um crescimento exponencial muito maior do que outros segmentos de atuação, e você tem a sua condições de alcançar a sua liberdade financeira, a sua liberdade geográfica, porque você consegue alavancar os resultados. Se você buscar a sua atuação no emprego convencional, naquela coisa do salário, ou seja, se você está aqui acompanhando comigo é porque provavelmente você tem interesse em empreender, você está com o bichinho do empreendedorismo picando você aí, né? Então você já entende os benefícios que é do empreendedorismo. O empreendedorismo é importante também, reforço, né? Ele é doloroso, ele é solitário muitas vezes, né? E você precisa ter bastante fôlego, né? Você precisa ter bastante resiliência. Mas uma vez que você consegue empreender, você está interessado nisso, você consegue desenvolver seus negócios. E a chance de você ter crescimentos, a sua liberdade geográfica e financeira é muito maior do que se você seguir pelo caminho tradicional do emprego. Então, você que está me acompanhando aqui, empreendedor, provavelmente sente isso o tempo todo. Então, o que eu quero colocar para vocês é o que você não pode fazer. Primeira coisa, achar que vai cair do céu. Não vai cair do céu. Você tem que ser ativo, proativo e pesquisar. Eu falei diversos sites aqui para você, acompanha o conteúdo depois, ele fica gravado. Pega o site depois, acessa de novo, manda comentário se você quiser, manda comentário e a gente responde para você, certo? Fala, professor Lauto, quais são aqueles sites lá, aqueles programas lá, Inovativa, Brasil Lab, outros, tem muitos outros aí, tá? Eu te mando, a gente responde para você, tá? Estão aqui para isso, certo? Então eu respondo para você essas questões. Você vai lá e corre por trás, né? Corre lá, vai lá, estuda, verifica. Tem os outros sites de eventos. Professor Lauto, você falou dos sites de eventos, procura lá os sites de eventos, as palestras, que aí você participa dessa questão. Então, primeira coisa, o que é que você não pode fazer? Você não pode ficar parado, porque parado não vai adiantar nada.
né? O próximo passo depois é você fazer com que as coisas aconteçam. E muitas vezes, fazer com que aconteça não requer dinheiro, requer a sua boa vontade para pesquisar, investigar, conversar com as pessoas que sabem, tomar uma decisão, inclusive, que pode ser arriscada, não estou dizendo que não, mas tomar a decisão de você fazer um negócio diferente. Se você está alcançando esses resultados e não está satisfeito, se você quiser ter resultados diferentes, você vai precisar fazer coisas diferentes, isso é óbvio. Fazer a mesma coisa que está fazendo o tempo todo vai te gerar os mesmos resultados ou pior, resultados ainda menores do que o esperado. Então tem que fazer alguma coisa diferente. Tem risco por trás disso? Não vou mentir, lógico que tem. Mas o maior risco que tem é você passar a sua vida inteira sem desenvolver uma nova ideia. Por isso que a gente tem que, com cautela, mas com bastante força de vontade, encontrar esses caminhos. O que é que você pode fazer hoje mesmo para começar? Então, a boa recomendação para você fazer isso hoje mesmo é pegar e já logo de cara acessar o conteúdo no Google, procurar lá programa de fomento para startups, iniciativas para startups, programas de apoio às startups, incubadora de startups, aceleradora de startups, ou seja, procura, já começa a procurar no Google, isso não te custa nada, você vai passar a madrugada inteira pesquisando aí, se você gosta da madrugada, se você está durante o dia, você pesquisa o dia inteiro pesquisando essa questão, se você está trabalhando, é um profissional dedicado, pega o seu horário de almoço, pega um lanche, paciência, né? Então, você tem que fazer uma escolha, pega o lanche lá, come lá o lanche lá e vai pesquisando, vê no celular, ou seja, começa a investigar. Esse é o primeiro passo para você ter excelentes resultados para frente. E eu sou o professor Lauton Benatti e ajudo você a montar sua startup partindo do zero e conseguir sua primeira venda em até 60 dias com o método Startup 60. Acompanhe o nosso conteúdo em todas as redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram. Vai ter muito prazer em te responder essas questões. Se você tem dúvidas, inscreva-se no canal, mande seus comentários que eles podem se tornar inclusive a temática para a próxima transmissão. Desejo um excelente sucesso para todos. Muito obrigado pela sua presença aqui, pelo seu acompanhamento do nosso conteúdo. Muito sucesso para vocês. Um abraço, valeu, até mais. Tchau.